muito bem-vindos e muito bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui fazendo a inauguração desse canal que é um bebê, meu e da Cláudia. Eu sou Érica Nechar e eu tô aqui para divulgar o canal Construção de Conhecimento. É um canal que se presta a trazer pontos de vista, insights, polêmicas, assuntos sobre mundo corporativo, liderança consciente, comportamento individual e comportamento coletivo e trazer as construções, soluções ou, no mínimo, pontos importantes para a gente filosofar sobre isso. Porque o nosso objetivo é o quê? Trazer solução para o que tem. Porque o que não tem, não tem solução. Essa é a Cláudia. Conta para a gente aí, Cláudia. Bom, pessoal, bom dia. Como a Érica falou, essa é a inauguração do nosso canal aqui de conversa, principalmente, com todas as pessoas que compartilham com a gente a necessidade de entender as mudanças que acontecem e lidar com elas da melhor maneira possível, né? Eu sou Cláudia Riso, eu tenho uma experiência de 37 anos em organizações, de 27 anos como professora e agora compartilhando aqui com o maior número de pessoas possível tudo aquilo que nós acreditamos que possa ser um caminho de realmente construir uma realidade empresarial, pessoal, de representatividade dentro das organizações, com a importância que elas exercem dentro da nossa sociedade, né? A gente sabe que o trabalho é uma parte absolutamente importante da vida das pessoas e tem sido uma discussão, talvez em todas as rodas de trabalho ou de lazer, a gente está sempre discutindo o comportamento das pessoas. E a Érica colocou muito bem que a gente tem uma realidade hoje, os comportamentos mudam, né? As pessoas mudam, e não adianta a gente ficar sendo saudosista, querendo pensar, mas no passado era melhor ou no futuro será melhor. Nós temos o aqui e o agora, e eu acho que o nosso canal tem esse propósito, né, de falar do aqui e do agora, das variáveis que envolvem todo esse comportamento, todas essas relações que existem pessoais e profissionais, e como a gente tira disso o melhor que a gente pode como resultado, tanto para as empresas quanto para as pessoas. É isso, acho que o samba bom que dá aqui na nossa parceria, porque a Cláudia tem uma experiência vasta de mercado, mundo corporativo, o setor educacional, e eu venho com essa parte terapêutica, comportamental e também trabalhando ajuste de comunicação e transformação e evolução de comportamento através da comunicação. E o quanto tudo isso faz sentido e, como eu gosto de dizer, dá um sambinha bom, né? Pensar comportamento, pensar o coletivo, pensar o hoje, pensar o que se coloca na nossa vida, como lidar, porque é muito fácil a gente entrar num movimento de vida onde a gente reclama de tudo. Define que o que estava para trás, o que era do passado era bom. Define que simplesmente não dá assim. Define as polaridades que esse jeito é certo e aquele é errado. E essas são conversas ocas, inócuas, vazias, porque não nos levam a uma solução. E eu acho que o convite de hoje é a gente olhar para comportamento coletivo sob a ótica da responsabilidade individual. Exato. Eu acho que vale a pena, Érica, a gente dividir aqui, né, com todo mundo que está assistindo a gente e que vai assistir, como é que surgiu essa ideia, né? Eu acho que essa ideia surgiu do encontro meu e da Érica, né, que aconteceu aleatoriamente, como a grande maioria dos bons encontros, né, que a vida nos traz. A Érica tem uma teoria que ela diz assim, a energia converge as pessoas e tal, as frequências e tudo. E eu acho que ela tem razão, quer dizer, porque as pessoas vão se encontrando naturalmente, né, e vão criando essas conexões, e foi isso que aconteceu. A gente acabou se encontrando e criando uma conexão e falando sobre todos esses temas, né? Ela é uma especialista em comunicação, em todas as variáveis que envolvem a comunicação, e eu, como especialista executiva, né, de vendas, de gestão de equipes comerciais e tal, a gente começou a entender a sinergia que esse negócio dava, né? Quer dizer, quando você vai vender, ou quando você vai gerir uma equipe, ou quando você vai fazer um planejamento dentro de uma empresa, a comunicação, ela é fundamental, né? A comunicação e a conexão. E se você não cria
essa conexão, e aí entra toda essa técnica, né, que a Érica tem, e eu tenho certeza que ela vai compartilhar muito isso com a gente aqui, e a ideia do canal é exatamente esse, né, é construir conhecimento compartilhando, né, porque não existe outro jeito de você construir conhecimento se não for compartilhando. Eu costumo dizer assim, que o conhecimento talvez seja a única moeda que só se multiplica. Porque se eu tiver R$10 e eu der 5 para a Érica, ela fica com 5, eu fico com 5. Mas se eu conheço uma coisa e a Érica conhece outra, e ela divide o que ela conhece comigo e eu divido o que eu conheço com ela, eu fico com mais, ela fica com mais. Todo mundo fica com mais. Então, assim, essa é a ideia, né? Da gente ir trazendo esses temas, e talvez seja muito legal essa discussão com a participação de vocês também. Se vocês quiserem sugerir temas para a gente discutir aqui, o canal vai estar aberto para receber os insights de todo mundo que assistir e sugerir temas para a gente falar em outros episódios. Esse é só o primeiro. Vai ser muito legal, porque é assim que a gente vai construindo, é assim que a gente vai crescendo. E, de novo, a gente está falando de comunicação, né? E Érica tem sido, assim, professora nessa história de comunicar, porque você só cria conexão quando você comunica direito. Agora ficou bom, hein? Uma professora de 27 anos de estrada falando que eu sou professora, agora eu fiquei aqui com a bola cheia. Mas você falou uma coisa muito bacana, que é uma parte do tema que a gente queria trazer, né, Cláudia? Sobre a importância de nós darmos o peso devido às conexões, dentro e fora do trabalho. Temos gostado menos porque socializar, conectar, demanda a energia da gente, né? Demanda um empenho da gente, relacionar-se. Relacionar-se demanda uma energia muito consciente. Porque se relacionar não é fácil, é incomodativo, tem partes gostosas, tem partes incomodativas, e tudo isso é muito construtivo. E quando a gente fala em mercado, mundo corporativo, trabalho, empreendedorismo, né, que é o que a gente faz aqui, nós somos empresárias hoje, você veio do mundo corporativo, eu sempre fui empresária, empreendedora, eu nunca fui CLT na vida, mas a fórmula, ela é a mesma, a base é a conexão. E como nós vamos olhar para isso, despertar ou relembrar a conexão, as conexões tão importantes dentro e fora do trabalho, como a gente vai se convidar todo dia a esse lugar, porque você mesmo citou, nós viemos de mundos completamente diferentes, nossa frequência se tangeu em alguma ponta e nós nos conhecemos, e de tudo isso está nascendo, que criou-se um trabalho maravilhoso, mas nós estávamos à disposição, nós estávamos abertas a conhecer, a ver, a passar pelo incômodo, às vezes, eu não sei, eu gostei daquela pessoa, mas eu não sei se a gente tem afinidade, mas eu não conheço, mas, né, e num mundo tão esquisito e caótico, será que é uma pessoa vacilona, será que é uma pessoa do bem? Nós passamos por todas essas inseguranças ao nos relacionarmos, né? E é o grande lance, porque também quando dá match, aí é gostoso, né, fala, aquela pessoa, baita samba bom, a gente troca uma ideia de 1000 horas, mas tem aquelas que rolam um desafetinho, né? Rola um negocinho no cardíaco que dá parece uma estação de rádio fora de canal, aí, pra quem é do antigamente. E quando a gente está falando de trabalho, muitas vezes nós também temos que ter a maturidade de trazer um comportamento relacional e conectivo, inclusive com essas pessoas que a gente não tem esta frequência fluida e facilitada. Isso é uma coisa importantíssima, Érica. A gente tem conversado muito sobre vários temas, e eu acho que esse talvez seja um dos desafios maiores que a gente tem no mercado de trabalho, né, nas relações profissionais, porque nem sempre a gente trabalha com o que a gente gosta, né? É verdade. Eu brinco, você sabe que eu gosto da minha frase, né? Trabalhar não é um campeonato de amizade, né? É bom quando a gente faz, mas assim... Trabalhar com amigos é muito melhor, mas nem sempre a gente vai trabalhar o tempo todo com amigos, né? É verdade. E isso não tem nada a ver com o trabalho. Quer dizer, a pessoa, você pode até não ter nenhuma afinidade de amizade ou, enfim, não tem afinidade. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, a ter afinidade com todo mundo. Mas se a pessoa está ali, trabalha com você, trabalha direito, faz o papel dela, você faz o seu, há que se encontrar uma maneira de se comunicar e de se conectar profissionalmente, independente se você não é amigo daquela pessoa fora dali, né? Vocês têm um ambiente em que vocês vão conviver, né? E aí entra muito essa instrumentalização da comunicação, né? Como fazer isso em ambientes que não estão propícios, que são conflitantes, que é o que as pessoas muitas vezes, a maioria das pessoas não são treinadas e se furtam
da possibilidade de evoluir no seu campo de organização e desenvolvimento pessoal nesses momentos conflitantes. Pô, eu não gosto de conflito, então eu não falo com a pessoa. Eu deleto, eu cancelo, eu tiro. E é um hábito, um mau hábito contemporâneo que todos nós temos a tendência de fazer. Eu não curto, eu não gosto, não tá bacana pra mim, eu vou lá e dou uma cancelada. E aí Só você, que a vida não é vida, tem que cancelar. E aí você corrompe as relações, né? Porque você vai criando barreiras, e aí o que era difícil fica impossível. Exato. Né? E o quanto se perde, porque inclusive nas relações conflitantes existe muito ganho para todas as partes. Exato, é isso. Você aprende a fazer gestão de humor, você aprende a fazer gestão de conflito, você aprende a mediar, você aprende a relativizar. Quando nós estamos numa ambiência em que todo mundo concorda, é muito simples e muito fácil, porque chega a ser um denominador comum muito rápido. Agora, quando existe base de conflito, primeiro, você precisa exercitar bravamente a objetividade. O objetivo aqui, nós estamos na mesa, sentadas, eu não curto você, você não me curte, o objetivo é eu, seu trabalho, então foca no objetivo. Exato. Não foca no amiguinho, na amiguinha, você viu o que ela falou? Você viu como ele disse? Você viu? Tirar o foco do ruído, porque muitas vezes é um comportamento reiterado, a gente bota foco no ruído, foco no acessório e não no objeto principal. E isso é um exercício para a vida, porque vocês vão me ouvir falar milhares de vezes isso. Nós não repetimos padrões em uma única área da nossa vida. Se nós temos a tendência a ser prolixos, se nós temos a tendência a cuidar mais do acessório do que o objeto principal, nós vamos fazer isso nas relações, porque é uma forma de você resistir. Então, o quanto você precisa exercitar nas conexões uma comunicação e um comportamento objetivo, né? E de enfrentamento, dizer, olha, eu tenho um conflito com essa pessoa, vamos mapear o que é que eu não gosto nela, o que nela me incomoda. O que nela me incomoda, aí vem a psicanalista, né? Que também existe em mim. Não, e eu acho que tem uma coisa, assim, a gente vai aqui navegar por vários temas, né? Esse é só um deles, né? É que esse acaba sendo um tema muito... É por isso que ele foi o abre-alas. Ele acaba sendo um tema muito presente, né? Em todas as relações de trabalho, né? Tem uma coisa que, assim... A divergência de ideias e a divergência até de comportamentos, ela tem que ser encarada como uma forma de crescer. Sim. Né? Porque se você acha que é mais fácil você lidar com pessoas que pensam como você, que acreditam na mesma coisa que você acredita, que têm a mesma opinião que você, ok, mas que tipo de crescimento a gente vai ter? Vai ficar todo mundo sempre virando sobre o mesmo eixo, né? Porque eu falo que é fácil ser santo na igreja. Exato. Tá então, assim, lá, meu propósito. Exato. Então, para as empresas, para as organizações de modo geral, você ter pessoas que conflitam ideias, né, é muito produtivo. E aí é que entra a questão que a gente vai discutir mais para frente do comportamento, que uma coisa é você conflitar ideias. Outra coisa é você conflitar pessoas. Sim. É sair o foco, é tirar o foco. É isso. Porque você tá ali, de uma forma geral, imagina-se que todos os que estão dentro de um grupo, um corporativo, numa empresa, todos os que fazem parte de um organismo, estão ali por um propósito comum. Quando isso começa, quando os conflitos individuais começam a tomar conta do espaço em detrimento do objetivo principal, então alguma coisa está errada e o conflito talvez esteja em se gerar clareza e estabelecer o objetivo principal. Exato. É isso. E aí a gente vai muito para aquele lugar da liderança consciente, em falar sobre isso. Né? Então, os líderes, primeiro vocês vão ouvir muito a gente falar sobre esse comportamento responsável de primeira pessoa, que é uma das fórmulas, eu acredito muito, da gente trazer fórmulas e respostas imediatas para a gente começar a aplicar hoje. Porque hoje é o dia da minha mudança. Hoje é o dia que eu gero uma clareza sobre uma coisa e eu vou fazer alguma coisa sobre aquilo. Então, se você aí se viu nesse lugar do que a gente está falando, vai aí a primeira pílula, né, de comunicação. Conversas conflitantes se tem em primeira pessoa. Você não projeta as suas necessidades, porque você não fez, porque você não quis, porque você não disse. Eu penso que poderia ser feito assim. Eu gostaria, para mim ajudaria muito se a equipe pudesse engajar e fazer desse jeito. Para mim está hoje
bem complicado por causa desse assunto. Então, trazer para a primeira pessoa é a primeira fórmula de você dissolver animosidade em conflito. E você está fazendo uma gestão de liderança consciente para a sua pessoa. E dali, se você é gestor de equipe, se você é gestor de grupos, e se você trabalha em lideranças, então também olhar para isso, porque é você. É você que vai fazer a ambiência da tua equipe. Ah, pô, mas eu tô numa empresa que eles têm um negócio esquisito, não dá cola, não dá match, os caras não sabem para que lado vão, tá esquisito. Tá bom, então se não tá bom para você, comece a olhar, primeiro, por que eu tô aqui? É isso. Qual é o propósito? Gosto muito de um pensamento que é sobre, não é tanto sobre como isso me serve, mas como eu posso servir a esta coisa. É isso. Tem uma coisa que eu tenho, que tem ficado muito na minha cabeça nos últimos dias, que eu assisti uma palestra de um professor aí bastante conhecido, e ele diz assim, você tem que ser importante no lugar que você está. Qual é a sua importância? Se você está num lugar onde você está vendo que tem um monte de coisa que você não concorda, tem um motivo para você estar ali. Né? E a gente também, esse é um tema recorrente, né, das nossas conversas. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não, não vou. Vou conseguir mudar a empresa inteira? Não, não vou. Mas se eu conseguir trabalhar na minha equipe, no meu grupo, criando microcélulas onde as coisas se conectam e funcionam de uma maneira fluida, isso naturalmente vai influenciar todas as outras partes da empresa. Né? Então, assim, a gente não pode mais se furtar da responsabilidade individual. Né? Qual é a sua responsabilidade dentro do lugar que você está? É a história de você ser importante no lugar em que você está. Sim. Você está naquele lugar por algum motivo. Então, olhe para esse motivo com clareza. Pegue para você a responsabilidade do que você tem que fazer. Ah, mas eu não vou fazer porque a empresa, porque meu chefe, porque o meu par, porque... Esquece. Né? Só entrega o seu melhor. Só entrega o seu melhor. Se você, é isso. Se você pode fazer o melhor, por que você faz só o possível? Sim. A gente não precisa fazer só o possível. A gente pode fazer o melhor. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar também. Quer dizer, como é que a gente constrói esses ambientes? E eu acho que é aí que é a graça da nossa conversa, né? Sim. A gente tem feito isso com algumas pessoas já nos bastidores, né? Por isso que agora a gente resolveu abrir esse canal de comunicação aqui com todo mundo, né? Porque vale a pena disseminar, contar essa história para outras pessoas e que todo mundo participe com a gente. Sim. Né? Porque não é um propósito de autoajuda, não é nada disso, é um propósito empresarial, de construção de ambientes que sejam favoráveis para as pessoas e para as empresas. Vamos lembrar que não tem empresa sem pessoas. Pois é, a Cláudia trouxe uma fala hoje cedo que foi muito maravilhosa. As pessoas reclamam muito, né? As pessoas reclamam das pessoas, né? É aquele vício de reclamar. E aí a Cláudia só falou assim pra mim hoje, Érica, no final, se não tiver pessoas, é só um caixa de concreto, né? Eu, sim, se não tiver pessoas, é só uma caixa de concreto. E é isso, então assim, já que o recheio humano é inexorável, vamos trabalhar isso com clareza, vamos fazer o melhor, porque tem uma máxima, gente, e vocês vão me ouvir falar o tempo todo de energia, frequência, porque eu acredito e aplico isso na minha vida todo o tempo. O dia todo, a vida toda, eu mantro para acordar, eu medito, eu acredito que fazendo bem, isso vai eu falo que é na linha do egoísmo supremo, eu acredito que eu fazendo bem, eu vou criar uma ambiência ao meu entorno de coisas boas. Só coisas boas? Não, coisas boas e coisa que tiver que vir na vida, porque a vida é assim, né? Eu não evito que as coisas entrem, mas a energia que eu gasto, o tempo que eu gasto, o foco que eu gasto para ficar sendo crica, para ficar sendo resmungona ou para trazer uma comunicação e um olhar positivo para descobrir o que eu faço com aquilo, é o mesmo. É exatamente o mesmo. O que muda no final do dia, da energia que eu empreguei, se eu ficar resmungando e cracando, eu vou ter que lidar com mais um monte de coisa desarranjada. E se eu for para um lugar de tentar construir,
todos os dias. Ainda que eu não tenha conseguido resolver 100%, no final do dia eu vou ter uma grande parcela já resolvida. Ou minimamente a minha energia não vai estar minada. E aí é isso que faz a gente andar. Porque, gente, vamos falar a verdade. Todo mundo, né? Como eu digo, tem dias de luta e dias de glória. Esquece. Isso chama vida. Ninguém vai, não, então eu tô um ser sublimado, vou pensar positivamente. Nada me atinge. Não existe isso. Não, mas você se blinda. Você se contamina pelo positivo ou pelo negativo. E como você pode ser um instrumento hoje consciente? Porque a gente está chamando aqui todo mundo para consciência. A consciência do ato, a consciência de chamar para si, a consciência de você fazer a sua parte. A Cláudia citou essa coisa, né, de a gente fazer o melhor que a gente pode. E tem uma fala de um livro da Madre Teresa que ela diz assim: parece impossível a gente mudar o mundo, porque o mundo parece um oceano de coisas que a gente precisa arrumar. Mas lembre-se que um oceano é feito de apenas milhares de gotas. E nós somos uma gota. É isso. Então, a hora que tiver um monte... Até porque eu acredito que se tivesse mais gente ruim do que boa no mundo, o mundo já tinha sucumbido. Já tinha. Então, assim, pensando que nós estamos em maior número do pessoal que está querendo fazer o bem, então, só não desista de fazer o seu todo dia. É isso. Né? Hoje, faça isso hoje. Se você está ouvindo hoje o nosso podcast, se você está ouvindo hoje a gente falar, respira e pensa. O que você pode fazer de diferente agora? Porque também, né, gente, não adianta... Einstein diz, né? Loucura é fazer todo dia a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então... E a questão é assim, não existe uma receita de bolo. Não. Né? Eu acho que esse é o principal norteador aqui das nossas conversas. Né? A gente não vai vir aqui nenhum dia e vai dizer assim, olha, faça isso. Dê 3 pulinhos, pisque 2 vezes com o olho direito. Que vai dar tudo certo. Porque, de novo, cada um tem as suas características, tem o seu jeito de lidar. E o que a gente está propondo aqui é exatamente essa provocação para criar essa energia de construir um conhecimento geral, de aumentar o conhecimento de todo mundo a respeito de temas que são relevantes para a gente no dia a dia. Né? É isso. Essa é a ideia. E uma coisa importante, né, Cláudia? A pessoa pode estar ouvindo a gente estar dizendo assim, caramba, mas eu faço as coisas e eu não estou conseguindo lograr êxito. Eu estou numa postura positiva, eu não estou conseguindo engajar. Então você vai aprender com a gente ao longo dos nossos encontros a fazer análise de pessoas. Isso é importante, você compreender como é que as pessoas funcionam. Eu tenho um método de comunicação que eu criei, eu tenho um livro escrito sobre isso e eu bato na tecla o tempo todo. Comunicação assertiva é você entender e se fazer entendido. Então, assim, às vezes a forma como você está entregando não está sendo eficiente. Está sendo genuína à vontade. Então, se você está nesse lugar, fique pensando como eu posso entregar o mesmo conteúdo de uma forma diferente para que consiga ser absorvido. Porque as pessoas entendem as coisas de forma diferente, absorvem de forma diferente e têm padrões e valores morais, éticos diferentes. E para cada uma dessas pessoas, nós precisamos encontrar a forma como faz sentido para que ela absorva. Essa é uma técnica de mediação. As pessoas se sentem mais impelidas, convidadas a cumprir combinados quando elas sentem fazendo parte. E elas se sentem fazendo parte quando elas compreendem. Falam assim, aquela pessoa está falando para mim? Nossa, tocou meu coração, aí agora? Você sabe que durante muito tempo, nas organizações em que eu trabalhei, eu enfrentava algumas dificuldades porque eu sempre adotei um tipo de administração de equipe que eu chamava de administração participativa. Legal. Então, assim, você vai fazer um planejamento estratégico, chama todo mundo que vai ter que executar esse planejamento e deixa esse cara dar opinião. Porque eu podia fazer sozinha, dava muito menos trabalho? Claro que dava. Sim. Né? Eu pego as minhas ideias, põe no papel e entrego e falo, pessoal, faz aí. Mas a energia que eu ia ter que gastar para convencer as pessoas de fazerem aquilo que eu achava que era o certo, era muito maior. Então, eu preferia gastar mais energia no planejamento e dizer assim, pessoal, a gente precisa chegar nesse resultado aqui, ó. A minha ideia é essa. Qual é a ideia de vocês? Objetivo comum construindo porque é o que você acabou de falar, quer dizer, você só consegue que a pessoa se engaje com alguma coisa ou mude algum comportamento se ela se sentir responsável por aquilo. Participante. Ela se sente parte e ela engaja. Exato. Porque ela vai dizer assim, eu dei ideia,
a minha ideia não pode dar errado. É isso. Agora, se eu tenho que fazer a ideia do outro e der errado, eu vou dizer assim, mas a ideia não foi minha. Sim. Entendeu? A pessoa veio e despejou em mim, ele nem perguntou a minha opinião. Nem perguntou a minha opinião. Então, de novo, a gente volta para a história da comunicação. Sim. Né? E eu tenho visto com muita frequência todo mundo reclamando da qualidade da mão de obra. Nossa, em todos os setores, Todos. em todas as áreas, Todos. em todos os tamanhos de empresa. Eu lido, como eu te disse, muito com mulheres empreendedoras. Eu tenho programas específicos para trabalhar com desenvolvimento de negócios, produtos, esteira de serviço, e é recorrente. A reclamação universal é mão de obra. Mão de obra. Mas a mão de obra tem pessoas. É isso. Né? Eu digo assim, então eu vou automatizar minha mão de obra. Mas tem coisas que não adianta. Tem coisas que eu preciso de gente. Sim. Né? E tem coisas que eu não tenho dinheiro para automatizar. Se você é um pequeno empreendedor, se você é um empresário de pequeno e médio porte, ou dependendo o que é o teu negócio, você não vai conseguir automatizar. E, de novo, a gente não muda o comportamento das pessoas se elas não entenderem que aquilo faz sentido. E hoje, eu acho que a gente vai estar falando menos de qualificação técnica do que de qualificação pessoal. Sim. Por que eu separo essas duas coisas, Érica? Porque, assim, a qualificação técnica, diferente de 20 anos atrás, onde você necessariamente precisava de um curso presencial, de pagar um curso para ter uma qualificação técnica, e isso dificultava muito, né? Hoje não. Hoje você tem curso para fazer qualquer coisa de graça no YouTube. Sim. Né? Você precisa trocar uma peça da sua máquina de lavar, eu falo a brincadeira da máquina de lavar, porque eu fiz isso. Quebrou uma peça da minha máquina de lavar, eu abri o YouTube, o cara me ensinou como é que trocava a peça, eu comprei a peça e troquei. Eu sou técnica de máquina de lavar? Não. Pretende trabalhar com isso? Não, mas é isso. Hoje a técnica, ela está disponível. E ela está disponível em vários níveis de profundidade. Né? Hoje você tem disponível cursos de administração, de gestão, de planejamento da Yale, da Harvard, de graça. É só você assistir. Sim. Até com tradução tem, com legenda. Né? Então, assim, isso está disponível e todo mundo sabe o caminho. Mas a gente está falando mais de formação pessoal, né? Da responsabilidade que você tem na execução do seu trabalho. Porque você pode ter técnica à vontade. Se você não tiver responsabilidade para executar o seu trabalho, ele não vai ficar bom. Então, é importante a técnica. É importante nós sermos excelentes com a técnica. Nós não estamos banalizando isso. Claro. Isso é muito importante. Isso é. Só que não adianta você ter 1 milhão de técnicas e não conseguir se relacionar. Exato. Eu estava vendo, eu adoro uns programas assim de competição. Eu estava vendo um programa coreano de competição culinária. Eram os melhores, os 100 cozinheiros, não sei o quê. E um dos meninos que chegou na final, ele tinha formação técnica 0. Ele aprendeu culinária lendo mangá. Porque tinha um mangá específico. E os chefes renomados e antigos que estavam ali na competição começaram a inquirir o menino, não de forma agressiva, mas curiosos. Se você nunca fez uma escola técnica, ele falou, não. Eu sempre aprendi. Eu fui lendo as histórias de mangá. Eu fui me encantando por aquilo. Eu sempre fui viciada em mangá. Eu fui me encantando pela história da parte culinária que é o que o mangá trazia. E eu comecei a testar na minha cozinha. E ele estava lá, chegou nas finais. E então é muito isso. Você pode começar de qualquer lugar sozinho ali no YouTube ou em qualquer escola digital. A questão é que depois você tem que ir para outro lugar, onde você vai se deparar com o mundo, né? Que eu falo que é um mundão de meu Deus. E como você se relaciona, se comunica, traz inclusive para fora essa proficiência, porque às vezes a gente está tão ensimesmado, tão dolorido em se relacionar que as pessoas nem conseguem descobrir a preciosidade que a gente conhece. Exato, é isso. Fica tudo mitigado. E de novo, é o que você falou, quer dizer, a técnica é uma coisa que está disponível. Sim. Agora... Nunca esteve tanto quanto hoje em dia, agora, né? As ferramentas digitais colocaram a técnica, descortinaram a técnica para todo mundo que quiser. Que quiser. Né? Agora, o comportamento responsável com a sua atividade... É outra brincadeira. É outra brincadeira. É outro podcast. É isso, quer dizer, é muito sobre isso, sobre a gente entender, assim, qual é a minha importância aqui no meu lugar? Porque às vezes as pessoas minimizam a importância delas e elas não conseguem ver o tamanho, o valor que tem o trabalho dela. Por exemplo,
A pessoa que está numa portaria de um prédio, às vezes ela fala, mas eu sou só a recepcionista. Sabe qual é a importância do seu trabalho? Você é a pessoa que é responsável por todo mundo que entra nesse prédio. Eu já fiz análise de negócios, de consultórios com empresárias, em que a gente fazendo um mapeamento da empresa e das posições da empresa, nós descobrimos que quem aumentava o faturamento de um consultório era a recepcionista. É isso. E ela estava, aquela posição estava sendo sucateada há anos. E a própria pessoa, e é isso que eu acho que a liderança precisa estar atenta. A gente como líder, você tem que estar atento para entender o perfil do teu colaborador. Se a pessoa está fazendo aquilo que ela sabe fazer, se ela está no lugar que ela gosta de estar. Se ela está fazendo aquilo que ela gosta. Exato. Porque às vezes a pessoa sabe, mas detesta. Detesta, exato. E é isso, você tem que saber avaliar. E a gente tem que empoderar as pessoas no sentido delas terem confiança de dizer assim, né? Eu não gosto de fazer isso. Sim. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. E isso está tudo bem. Tá tudo bem, e eu também concordo, mas dentro de uma racionalidade, porque hoje em dia a gente vê muito as pessoas relatando o comportamento de assim, eu não gosto de fazer isso. E o que você gosta? O que você gosta? Não dá. Mas é isso, então, que é a responsabilidade individual de você dizer, olha, eu sei que eu sei fazer isso, mas de verdade isso não enche meus olhos. Eu posso até aqui quebrar um galho para você durante um tempo, mas contrate alguém para fazer isso, porque eu detesto. Eu sei fazer, eu vou fazer com todo carinho, porque eu tô aqui no time, vou colaborar. Mas, e o gestor e o líder também eu vi, porque o que eu vejo muito, às vezes uma pessoa tá despontando numa área, ela tá deslanchando, ela tá entregando, é um avião. Aí, porque ela está se destacando, esse gestor, esse líder que não tá conectado com as pessoas, e sim com os cargos, com os objetivos macro, e não tá olhando o processo, ele pega aquela pessoa que tá numa posição que ela tá deslanchando e bota ela numa outra que não faz sentido nenhum, pessoalmente, na carreira daquela pessoa, não é o recurso dela, é como se a pessoa despontasse numa coisa, ela tem a obrigação de ser ótima em todas. Não é verdade. É isso. E você só consegue fazer essa mudança dos tabuleiros, das peças do tabuleiro, quando você tem conectividade. Quando você, Érica, eu não tenho essa coisa, essa característica, esse recurso para mim, ele é altamente desgastado. Eu não sou uma pessoa conectiva, eu sou um líder que tem muita característica, né? Uma das traços de personalidade e liderança, tem um deles que é altamente conectivo, tem outros que não é. E aí, o que eu faço se eu sou dessa turma? Se envolva com pessoas, coloque abaixo de você ou no seu par pessoas que façam essa leitura. Exato. Bem. Nós não somos obrigados a termos todas as proficiências, nós somos obrigados a ter clareza sobre nossos recursos e as nossas dores, para que quando a gente tange um espaço de dor, nós tenhamos instrumentário para suprir aquilo. Nós não somos perfeitos. E de novo, é preciso ter coragem para isso. É preciso ter coragem. Olhar e falar isso, eu não sei, vem aqui você me ajuda. Né? Eu acho que talvez essa seja uma das características de liderança de maior sucesso. O líder que tem a consciência, de novo a gente falando da liderança consciente, do que ele não sabe fazer, e ele chama e coloca do lado dele as pessoas que sabem fazer aquilo com tranquilidade, a coisa flui. E tudo bem. Né? E esse é mais um tema que a gente vai discutir aqui, porque muitas vezes eu vi na minha carreira durante anos as pessoas com medo. Sim. De falar, de falar e de dizer para alguém, olha, eu preciso que você faça porque eu não sei fazer. Sim. Então, o que eu sei fazer é outra coisa. Eu faço a minha parte e você faz esse pedaço aqui porque eu não sei fazer. Mas eu quero aprender. Beleza, dá para aprender? Dá para aprender. Mas então você... Aí voltamos para o outro tema, a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, eu quero aprender. Então vamos aprender. Eu tenho uma frase que marcou minha vida desde menina, para a gente encerrando esse episódio. Para quem não sabe, eu fui jogadora de basquete e eu treinava, né, por um tempo da minha vida longa. Eu treinei com a Maria Helena e a Heleninha, que foram expoentes do basquete feminino nacional. E a Heleninha dizia pra gente, não tem problema você passar por ignorante uma vez. O que você não pode é ser burra a vida inteira. É isso. Então, assim, as palavras são duras, é de outro tempo. Se você falar isso para um atleta hoje, capaz de ele tomar um processo. Mas marcou, porque tinha um ensinamento profundo. Não importa se você não sabe agora, você só não pode passar a vida não sabendo. E o convite é esse. Todos os dias nós vamos trazer, todo o nosso encontro nós vamos trazer pílulas pequenas, muitas reflexões, algumas pílulas de imediata aplicabilidade, porque nós acreditamos que hoje é o dia de você fazer a diferença. E se você ainda não se inscreveu no nosso glorioso canal de construção de conhecimento, você já se inscreve.
indica para os coleguinhas, acessa o sininho, porque toda quinzena, ou a gente não sabe ainda, mas provavelmente toda quinzena, vai ter episódio novo. Então vai seguindo a gente, é importante, nós precisamos da tua ajuda para disseminar pontos de vista contributivos para desenvolvimento de liderança pessoal e liderança consciente no mundo corporativo. E participe. Se você tiver uma sugestão de um tema, se você tem alguma coisa que você gostaria de ouvir a gente falando aqui, manda lá uma mensagem para a gente. Todos esses episódios vão estar divulgados aí nas nossas redes sociais, no canal, enfim. É só mandar uma mensagem e dizer, olha, Cláudia, Érica, você podia falar sobre o tema tal que interessa, e a gente vai colocar o tema aqui, vai falar, vamos discutir, e contamos com a participação de todos e estamos aqui à disposição para isso. É isso, um beijo, força, coragem e até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal.